vamos continuar. Me ocorreu aqui uma coisa interessante, ó. Estava analisando o texto. Como eu disse nos outros vídeos, quando você para ver o texto, você começa a ver coisas, assim, coisas que você não viu antes, né? É óbvio, né? É tosco falar isso, mas assim, vejam só. O Davidson usa nesse âmbito aqui, né? Para iniciar o início, né, da tese, que ele diz que o futuro dos jovens está comprometido e tal, né? Só que isso daqui é uma consequência do que ele citou antes, ó. 4% desses números não estão nas escolas devido ao impacto da pandemia no Brasil. Qual é a consequência disso? O futuro dos jovens está comprometido, certo? Então a gente tem que colocar um conectivo de consequência aqui, ó. Vamos colocar aqui o logo. Logo, então, porque portanto já está usado ali embaixo, né? Logo, o futuro dos jovens está comprometido, gerando uma perda significativa na produtividade e um aumento na criminalidade, certo? Então a gente coloca isso logo aí. Depois a gente discute isso, se nesse âmbito poderia ficar. Porque nesse âmbito quer dizer o lugar, o ambiente que circunda aqui. É como se fosse assim. Deixa eu ler a definição exata de âmbito para vocês. Ó. Âmbito, eu coloquei no Google aqui. Ó. Espaço que circunda, rodeia, envolve. Ou seja, é aquele espaço. É sinônimo de espaço, é o ambiente. Certo? Só que aqui, nesse âmbito, estava usado no sentido de. Nesse contexto aqui desse impacto na educação. Só que é o seguinte, gente, ó, eu acho que vocês concordam comigo, porque em seguida ele coloca uma consequência do problema, certo? Então vamos deixar esse logo, né? Agora vamos para o seguinte, tem uma parte muito importante aqui, ó. O futuro dos jovens está comprometido, gerando uma perda significativa na produtividade e o aumento da criminalidade. Vejam, quando o leitor lê isso daqui, ó, o que isso quer dizer? Fica muito vago, fica genérico. Como assim? Perda significativa na produtividade. Produtividade de quê? Sei lá, produtividade não dá. A gente tem que ser mais específico, né? A gente pode comentar, Davidson, tu pode comentar no grupo aí depois o que você quis dizer quando você colocou isso. Eu vou tentar, não deduzir, mas assim, vou reescrever colocando uma ideia, né? Não sei se você vai concordar. Poderia colocar uma perda significativa na vida profissional. Vamos colocar aqui, não na vida profissional, porque está muito específico, né? O que a educação, o que é a falta de educação, né? Sem a falta de acesso à escola causaria uma coisa mais ampla. Uma perda significativa. Vou colocar uma coisa bem geral, mas um pouco mais específica do que produtividade. Vê só, é meio tosco, mas vamos lá. Depois a gente pensa em uma outra melhor, né? Especialmente depois que Davidson produziu o resto do texto, né? Uma perda significativa para a vida profissional. Não precisa colocar de quem, porque já está dito. Eu disse criança e adolescente, né? Não na vida profissional. Não, vida profissional não. A vida como cidadão. A vida como cidadão. E um aumento na criminalidade. Eu alteraria isso aqui também, porque eu entendi. Isso aqui eu entendi. O aumento da criminalidade é o seguinte, que não tem educação, isso gera criminalidade, né? Assim, claro, em vez de você estar na escola, você está na rua, você pode se envolver com crime, né? Normalmente. Então eu poderia colocar um cidadão. A gente pode colocar isso daqui como consequência do que a gente falou, ó. Sei lá, uma perda significativa para a vida como cidadão e um aumento da criminalidade. Vamos botar assim:
e um aumento dos níveis de criminalidade. Porque, pessoal, tem que ter uma relação entre uma coisa e outra, né? Uma pena significativa para a vida como cidadão, no aumento de níveis de criminalidade. Parece que são duas coisas que têm conexão, mas não estão tão conectadas, não estão tão relacionadas, né? A gente pode pensar sobre isso. Vamos lá. Davidson, tu pode reescrever aí, né? Para terminar o vídeo aqui, porque já tá... Quanto tempo tá? Não, tem tempo ainda. Vamos lá. Uma coisa interessante, que foi uma professora minha que sempre... Ela odiava esse tipo de estrutura aqui, ó. Gerando, fazendo... Ó, logo o futuro dos jovens está prometido. Gerando uma perda significativa. Fazendo isso, fazendo aquilo. Pedindo. Evita esse tipo de estrutura. Eu colocaria assim, ó, pois, faria um conectivo aqui, gera, ó, gerando no lugar, botei, pois gera uma perda significativa para a vida como cidadão e um aumento do nível de criminalidade, ó, vê, fica, esse gerando, ele fica muito pesado no texto, não sei explicar direito, mas assim, evita esse tipo de estrutura, gerando, fazendo com que isso não sei o que, certo, agora vamos continuar. Portanto, concluiu todo o parágrafo, né? O governo precisa tomar precauções. Precaução é o seguinte, eu vou fazer uma coisa, eu ia falar criminosa, vou fazer uma coisa difícil e perigosa. E eu tenho que tomar precaução. O governo tem que tomar precaução ou tem que tomar atitudes, medidas. Eu mudaria para medidas aqui. Medidas que façam ou façam. Ó, evite também esse que. Vamos tirar esse que daqui e colocar outro tipo de estrutura. É o que esse ando, falando, cantando, evita esse tipo de estrutura. Para tomar medidas. Ó, vê só, tem dois ques aqui, é muito repetitivo, ó. Que faça com que. Medidas, vou tirar. Medidas. Para trazer, pronto. Ó, vê como ficou menos poluído o texto, vamos dizer assim. Fazer, foi para fazer novamente esses jovens para as aulas, tá aqui, esses jovens frequentarem as aulas, combatendo um problema enorme futuramente, ó. Fazer novamente esses jovens, já usou jovens, né? Deixa eu ver se usou jovens. No texto usou, né? Usou lá aqui em cima, né? Qual o sinônimo de jovens? Alunos. Vou botar aqui, esses alunos, como não falei alunos anteriormente, eu vou botar alunos aqui. Alunos. Fica melhor para não repetir, né? Para fazer novamente alunos frequentarem as aulas. Ó, de novo o gerúndio aqui, ó, combatendo um problema enorme futuramente. Como é que a gente tira isso? Combatendo problema enorme futuramente. A gente podia botar esse, tirar esse combatendo e colocar vírgula, colocar um conectivo para concluir a ideia toda, né? Assim, eu trazer assim, combater, tomar medidas para fazer novamente alunos frequentar as aulas. Pode botar aqui, ó, de modo que um problema enorme, de modo que um problema enorme seja combatido, né? De modo que um problema enorme seja combatido.
seja combatido futuramente. Seja combatido já dá a entender que é futuramente, né? Dá para entender isso, posso tirar o futuramente, mas o governo precisa tomar medidas para fazer novamente alunos frequentarem aulas de modo que um problema enorme seja combatido. Um problema futuro, a gente pode botar isso futuramente para cá, vamos tirar daqui, um problema futuro. Futuro problema. Futuro problema enorme, que estranho, né? Deixa eu tirar esse enorme daqui e botar outro lugar. De modo que um futuro problema. Um maior problema futuro, um maior problema futuro seja combatido. Problema maior futuro. Vamos ver. O governo precisa tomar medidas para fazer novamente alunos frequentarem as aulas, de modo que um problema maior seja combatido. É engraçado, ficou estranho. Não é que um problema maior no futuro seja combatido, é evitado. Então, entenderam? Ó, fica estranho. Ó. O governo precisa tomar medidas para fazer novamente os alunos frequentarem as aulas de modo que um problema maior futuro seja combatido. Como é que fica estranho combater um problema futuro? Evitado fica melhor. Evitado. O governo precisa tomar medidas para fazer novamente alunos frequentarem as aulas de modo que um maior problema futuro seja evitado. Certo. Vou parar o vídeo que acho que ficou bem grande, né? No geral acho que ficou melhor essa introdução, né?